Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Wellington e estou aqui para trazer a palavra do dia. Todos os dias, 10 horas da manhã, eu trago uma palavra para abençoar a tua vida, para Deus derramar bênção aí na tua casa, te dar sabedoria. É através da palavra do dia que nós aprendemos o que está na palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like. E hoje é finado, é um feriado nacional em que muitas pessoas, a maioria, boa parte das pessoas, se dirigem até o cemitério e ali limpam, colocam flores, colocam velas e ali fazem orações pelos mortos, pelos seus entes queridos. Mas quando surgiu o finado? Da onde veio? Qual é a origem do finado? Olha, o finado surgiu em 998 depois de Cristo, quando o Santo Odilon ou Santo Odílio, ele ali naquele mosteiro de Beneditino de Cluny, lá na França, ele ordenou para que os monges fizessem orações por todos os mortos conhecidos, desconhecidos. Ele falou: ore por todo mundo, por aqueles que já morreram recentemente, por aqueles que já morreram há muito tempo, façam orações pelos mortos. Olha, essa aí foi a ordem de Odilon ou Odílio, né, lá na França. Mas qual é a finalidade que esse monge, qual é a finalidade dessas orações? Por que orar pelos mortos? Porque, na verdade, irmãos, acredita-se, no caso aí, a Igreja Católica, né, isso aí já está pacificado entre a Igreja, que existe um caminho intermediário entre o inferno e o céu. Existe um meio termo aí chamado purgatório. E de acordo com a religião, ela diz o seguinte: se uma pessoa morreu sem ser batizado, morreu pagão, ou viveu uma vida ali longe da presença de Deus, de acordo com eles, a pessoa que morre nessa situação não vai para o céu, também não vai para o inferno. Vai para esse meio intermediário chamado purgatório. E através das orações dos vivos, intercede pela vida dos seus entes queridos, e ali Deus purifica os pecados daquelas pessoas que estão no purgatório e as conduzem aos céus, de acordo com a religião católica apostólica romana. Mas, amados, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Podemos orar pelos mortos, por aqueles que já se foram? Existe realmente o purgatório? Um meio ali, um intermediário entre o inferno e o céu? Existe isso de fato? Olha, irmão, nós estamos aqui para falar, nós não estamos aqui para falar mal de religião. Eu até comentei com vocês há muito tempo que nós não estamos aqui para falar de religião A e B e C. Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus e falar sobre as verdades que estão dentro da palavra de Deus, a qual nós seguimos a palavra de Deus, e ela é o nosso manual de regra, de prática da nossa fé, está baseado dentro da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela não fala nada disso, muito pelo contrário. A Bíblia, ela discorda, o próprio Deus discorda acerca do purgatório. Não existe, irmãos. A Bíblia não cita purgatório. A Bíblia cita apenas céu e inferno. Em relação à oração pelos mortos, olha, as nossas orações, a reza, não vai interferir em nada. Depois que a pessoa morre,
parte desse mundo, as nossas orações não vai causar nenhum efeito pela vida deles. Muito pelo contrário, a oração ela faz efeito, ela causa efeito pela vida daqueles que estão vivos. Lá em Tiago, capítulo 5, diz o seguinte: chame o presbítero, chame o pastor da igreja e ore sobre ele ungindo com azeite, e a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração faz efeito na vida daqueles que estão vivos, não na vida daqueles que já morreram. Não faz efeito por quê? Porque enquanto nós estamos vivos, Deus nos deu o livre arbítrio para nós escolhermos para onde nós queremos ir. Deus deu essa liberdade a cada um de nós. E quando nós estamos aqui, nós estamos vivendo o período da oportunidade ou o período da graça. E depois que sairmos desta vida, não há mais como reverter esta situação. Esse quadro de salvação ou perdição, não pode ser revertido, jamais. Mesmo que reze, mesmo que faça orações, mesmo que faça jejum, não vai alterar nada, porque a pessoa aqui na terra, ele escolheu o seu futuro, para onde ele queria ir. E aí, se ele opta em seguir a Cristo, ele irá para o céu. Mas se ele não opta, então ele vai para outro caminho. Não há o purgatório, não tem, a Bíblia não fala e não existe isso. Agora, meus amados irmãos, vamos pensar comigo aqui. Vamos raciocinar. Vamos pensar o seguinte: eu sirvo a Jesus há 40 anos. Nunca desviei da presença dele, estou ali firme na presença do Senhor há 40 anos. E uma pessoa não quer nada com Deus. Uma outra pessoa não está nem aí. Ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, ele sabe que não existe salvação fora de Jesus, sabe que o caminho é Jesus, não é religião, o caminho não é religiões, o caminho é Jesus. A pessoa sabe de tudo isso, tem essa ciência. Ele foi evangelizado, de acordo com o católico, ele foi catequizado, ele passou a ter essa noção, mas ele preferiu, por livre e espontânea vontade, de não querer seguir a Jesus. É um direito que cabe a ele, seguir a Jesus ou não, é um problema dele. E ele escolheu não seguir a Jesus. Aí o que acontece? Vamos pensar direitinho. Eu morro e vou para os céus, vou morar com Jesus. Aquela pessoa que estava aqui, que teve oportunidade, aquela pessoa que Deus deu uma oportunidade de 20 anos, 30 anos, 100 anos, não sei quantos anos ele morreu, mas ele teve a sua oportunidade, ele morre. E ao invés de ir para o céu nem para o inferno, ele não quis nada com Jesus, ele vai para o purgatório. Aí a família faz uma reza, faz uma oração, e Deus vai fazer o quê? Vai purificar o pecado desta pessoa e vai fazer o quê? Levar e conduzir aos céus e ficar junto comigo e com aqueles que nunca abandonou Jesus e sempre esteve firme na presença do Senhor. E depois a pessoa vai ficar juntinho comigo lá. Olha, se a gente olhar e pensar que isto é verdade, eu estaria perdendo tempo. Eu poderia estar no mundo bebendo, prostituindo, eu poderia viver uma vida à vontade e dizer para os meus familiares: olha, gente, eu não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus, eu quero zoar, Eu quero fazer como Zeca Pagodinho fala na sua música, deixa a vida me levar. E eu fico à vontade, curtindo, mas eu deixo uma ordem com a minha família. Eu digo o seguinte: olha, gente, não quero saber de nada de Deus, mas quando eu morrer, vocês façam uma reza para mim, porque eu vou direto para o purgatório. E através das orações dos vivos, as orações de vocês,
Deus vai ter misericórdia de mim, vai me purificar e vai me levar para o céu. Olha que situação, irmãos. Então não compensaria eu estar 40 anos servindo a Jesus. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia não fala disso e a Bíblia, muito pelo contrário, proíbe orações pelos mortos. Meus amados irmãos, não existe purgatório. Orações pelos mortos não tem nenhum valor. A única oração pelos mortos é pelos mortos espirituais e não pelos mortos físicos. Porque se alguém está morto espiritualmente, eu posso orar pela vida daquela pessoa e Jesus pode trazer a vida, ressuscitar no sentido espiritual a vida daquela pessoa. Mas orar pelos mortos não tem valor nenhum de acordo com a palavra de Deus. Como eu já disse para vocês, não estamos falando de igreja, de denominações. Nós estamos falando aqui o que está escrito na Bíblia. Nós temos compromisso em pregar o Evangelho, aquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos pregar, ensinar aquilo que a Bíblia não diz. Não podemos aceitar, se alguém prega alguma coisa para você, ensina alguma coisa, você tem que fazer o quê? Me mostra na Bíblia, aonde está escrito na Bíblia. Tem que pedir para o seu líder, aquele que está pregando a palavra do Senhor, ensinou alguma coisa, tem que provar na Bíblia se está escrito ali. Ó. Se não estiver escrito ali, descarta, porque não é de Deus. E também não pode ser exigido como pecado, porque a Bíblia não faz referência e também não cobra determinadas situações. Meus amados irmãos, e aí foi introduzido, né? Foi introduzido aí pelo o Santo Odílio, introduzido essa forma de oração pelos mortos. Agora é o seguinte, 4 séculos depois, o Papa de Roma, da Itália, adotou o dia 2 de novembro como dia de finado, ou seja, o dia dos mortos. Olha, para poder embasar aquilo que eu estou falando, não é algo meu, não vem de mim, é da palavra de Deus. Lucas, capítulo 16, você pode conferir, capítulo 16, versículo 19. A Bíblia fala sobre um homem que era pobre, chamado Lázaro. Ele era um mendigo e ele comia na porta do rico, comia das migalhas do resto de comida que sobrava. Aquele Lázaro é todo leproso e a Bíblia diz que os cães vinham lamber-lhes as chagas e ambos morreram. A Bíblia diz que o pobre foi para o seio de Abraão. Seio de Abraão é céu, é Deus. Abraão simboliza Deus. Ele foi para o céu. O rico foi para o Hades, que é o inferno. E lá no Hades, lá no inferno, essa parábola conta que o rico, vivendo naquele tormento de fogo eterno, ele olhou para o céu e viu no seio de Abraão, viu lá no céu, Lázaro usufruindo, né, da beleza, né, refrigerado do céu, e falou assim com Deus: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha aqui e refresque a ponta da minha língua, porque o calor é muito grande. Coloca um pouco d'água aí e manda ele colocar na minha língua, porque o calor é terrível. Aí Deus disse assim, olha, não pode, Deus disse, lê na Bíblia depois, aqueles que estão no céu não pode ir para o inferno, nem os que estão no inferno não pode vir para o céu, porque aí a Bíblia diz, existe um grande abismo separando o céu do inferno, né? Então não tem como, a Bíblia já está dizendo que não tem como uma pessoa ir para o inferno, depois ir para o céu. Nós tiramos até a questão da ideia, até descartamos a questão do purgatório, que não está na Bíblia, mas eu estou falando em relação a céu e inferno. Não pode, não tem como. Então aquele rico disse assim, pai Abraão, manda que um morto ressuscite,
e fale, que pregue lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aí Deus falou: não, tem lá na terra, tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e nem os profetas, tampouco ouvirão, ainda que um morto ressuscite. Então a Bíblia, ela é clara, né? Ela está dizendo que não existe nada disso. Meus amados irmãos, ir lá no cemitério, limpar ali o sepulcro, tudo bem, faz sentido. Precisa limpar, precisa organizar. Se alguém quiser até enfeitar, botar umas flores lá, tem nada a ver. Mas orar, interceder por aqueles que já morreram, que tiveram a oportunidade aqui na terra e não quiseram saber de Deus, então esse tipo de orações não vai causar efeito, não vai reverter a situação daqueles que estão na perdição eterna, porque nós decidimos o nosso futuro é aqui enquanto estamos com vida. É aqui que nós decidimos. E a porta da graça se fecha quando a gente sair desta vida, deste corpo, desta carcaça. Eu falo até com os irmãos que isso aqui é como se fosse um casulo. Um dia isso aqui vai perder a validade. Um dia esse corpo vai para onde deve ir, para o pó da terra, da onde veio, e o espírito volta para Deus, que o deu, diz a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, está aí. Em relação a esse feriado, né? Eu estou falando o que a Bíblia diz. E Deus me chamou para falar a verdade, o que está na Bíblia. Se está na Bíblia, tudo bem. Se não está na Bíblia, nós não consideramos, tá bom? Então tá aí, sei que às vezes essa palavra é muito dura para muita gente, mas eu tenho que dizer o que está na Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos ficar firme no nosso canal aí, tá bom, gente? E eu vou deixar esse vídeo aqui, ó, falando sobre o Dia de Todos os Santos. Aqui, ó, Dia de Todos os Santos. Vou largar para você meditar também. Que Deus abençoe, ficam na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.